Irmãos, damos boas-vindas. Eu estou falando em nome do conselho, da liderança que me convidou. É um grande prazer, uma honra tão grande estar com os irmãos, poder ministrar a palavra. É muito bom. Que o Senhor seja glorificado e exaltado nessa noite. Vamos cantar o Salmo 146. Pastor, pode começar todo. Aleluia, minha alma, glorifica a Deus, Senhor. E durante a minha vida, cantarei em seu louvor. Não confio em governantes, nem nos homens a salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhes dá. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, e recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre, Senhor, reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Fiquemos de pé, irmãos. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bondoso Deus, Deus justo, temível em seus juízos, mas Pai celestial, para aqueles que em Cristo foram redimidos, nós queremos nessa noite dar graças ao Senhor, porque nós sabemos que o fato de estarmos aqui, isto é fruto de Tua graça. Foi o Teu Espírito Santo que nos deu a vontade de estarmos aqui, a condição de atender a santa convocação. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, e ao mesmo tempo nós rogamos ao Senhor, perdoa-nos os nossos pecados, cobre-nos pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, pelo sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, em nossas debilidades e fraquezas. Fala aos nossos corações por meio da pregação da palavra. Nós rogamos
que tu estejas conduzindo o pregador da palavra, para que, ao transmitir a tua palavra, os nossos corações a receba com avidez, com grande apreço, e que esta palavra, Senhor, que é poderosa, que ela molde e nos faça cada vez mais conscientes e resolutos a viver e fazer a tua vontade como algo prático em nossas vidas. Oramos ao Senhor que nos uniu e tem unido a sua igreja, que não há barreiras geográficas, linguísticas, nada que possa impedir ou causar qualquer barreira à tua igreja que se reúne em várias partes do mundo. Confessamos o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, a mesma fé. E nesse propósito nós sejamos adoradores ao Senhor, graças ao teu Espírito Santo. Que os nossos corações transbordem de alegria e de vontade de nos deleitarmos naquilo que é a tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar. O hino 167. Hino 167. Os irmãos me ajudam com o hinário. Eu terminei não trazendo. Voltando. Cento e 167. Mais uma vez, pastor, pode, por favor, começar. Cristo, esperança nossa, vinde, ó salvos, proclamar. Em eterno Deus bendito, é refúgio singular, é em guarda quem protege, quem aos homens quer salvar. Aos Hebreus, capítulo 6. A carta aos Hebreus, capítulo 6. São 20 versículos. Vamos ler todos os 20 versículos. Hebreus, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base
do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso fazemos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, desejando, porém, continuar cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais fielmente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a quem temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero reler versículos 18 e 19, que será o texto da pregação, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Até aqui, irmãos. Amados irmãos no Senhor Jesus Cristo, talvez você algum dia já andou de barco, mesmo que você não tenha andado de barco, dá para entender a linguagem que o autor de Hebreus ele faz, quando ele fala sobre uma âncora. Uma âncora, todos nós sabemos, é algo que serve para fincar e não permitir que a embarcação saia daquele lugar. Então, uma âncora, podemos dizer, corresponde a uma certa segurança. E quando algo não está ancorado, o que se vê é estabilidade. Está sendo empurrado de um canto
para outro, sendo arrastado pelas marés e está cada vez mais sem um rumo definido, se não seguir o rumo da correnteza. Irmãos, isso pode se aplicar à nossa própria vida. Quando você não tem certeza do que fazer consigo mesmo, você se sente como que à deriva, sendo levado de um lado para o outro. Você pode estar ansioso, pode ter uma sensação de estar sendo atacado pelas circunstâncias, e isso nos traz um sentimento, um experimento que não é muito agradável. Irmãos, nós desfrutamos de um tempo de paz. Mas pense se você estivesse passando por um momento difícil, por exemplo, numa luta específica de tratar um certo problema, uma certa dificuldade. Então, nos perguntamos onde nós podemos encontrar solo firme, onde nós podemos estar ancorado. Qual é a nossa âncora? Como crentes em Cristo Jesus, nós temos uma grande estabilidade, isso é certo. Cristo é a nossa segurança. Seja o que for que mude, seja o que for que vai acontecer ou pode acontecer, nós temos algo que é bem seguro, bem firme. O Espírito Santo, usando o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 8, eu quero reler o versículo 19. Essa esperança temos como âncora da alma, segura e constante. Irmãos, e ele diz que entra na presença por trás do véu. Essa noite, pregando a palavra do Senhor, eu quero resumir a pregação com um tema: em Cristo temos uma âncora para a alma. Veremos 2 pontos. Primeiro, ele é a esperança certa. Segundo, nele estamos firmemente ancorados ou alocados. Vamos falar sobre o primeiro ponto. Ele é uma esperança certa. Logo no início do texto que nós lemos, há uma palavra que nós precisamos olhar com um certo cuidado e com uma atenção. O Espírito Santo ele diz: esperança proposta, a qual temos. Agora, o que isso quer dizer? O que significa? Porque a esperança é algo que o autor da carta enfatiza. Algumas pessoas dizem: a esperança é a última que morre. Dizem porque eles têm uma certa expectativa, algo que pode acontecer ou não, pode aliviar ou não essas tensões. Mas eu quero que você olhe além daquilo que as pessoas costumam dizer. A esperança é a última que morre. Pode ser ou pode não ser que haja um socorro ou algo mais consistente. Irmãos, para muitas pessoas a esperança não vai muito longe, não passa de um desejo vazio. É como se fosse uma âncora de isopor. Imagine você tentando fixar ou parar num barco no meio de um rio ou de um mar, e você usa uma âncora de isopor. Não dá, não traz segurança nenhuma, porque ninguém sabe o que realmente se seguirá, o que se espera. Para muitas pessoas esta é a sua realidade. Para eles o futuro é desconhecido. Podem nunca alcançar o objetivo que eles estão trilhando, colocou como alvo. Não há estabilidade, não há segurança. Mas quando o Espírito Santo, usando o autor da carta aos Hebreus, fala sobre esperança em nosso texto, ele quer dizer uma esperança de um tipo diferente do que pode acontecer ou não pode acontecer. Mas é um tipo de certeza,
é algo seguro, firme. O crente em Cristo tem esperança com peso, com substância. Qual é? Ou quem é esta esperança que nós temos? Observem como até olhamos para o texto, né? Os salmistas no Antigo Testamento, eles gostavam de usar uma expressão: eu ponho a minha esperança em ti, ó Deus. Quer dizer, aquele que é filho de Deus, ele olha para frente, ele espera que todas as coisas que Deus prometeu, ele vai realizar. Pensando sobre segurança, pensando sobre um futuro, não é algo pode acontecer ou não pode acontecer, é algo certo, seguro. A Bíblia, irmãos, ela fala sobre algo que nós estamos aguardando até sem ver. Isso nos conduz à confiança. Esperamos por aquilo que Deus prometeu. E como Ele tem cumprido a sua palavra ao curso da história da humanidade, Deus sempre vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Irmãos, isso parece bom, e é verdade. É verdade. Mas deixe-me fazer algumas perguntas para reflexão. Primeira pergunta é: mas se um cristão luta muitas vezes, não chega ao ponto desse cristão perder a esperança, tendo uma vida de lutas e sofrimento? Pensando nos primeiros leitores da carta aos Hebreus, dá para a gente entender que aqueles irmãos na qual a carta chegou até eles, ou endereçada a eles, eles estavam passando por momentos de grande incerteza, ou instabilidade. Aqueles hebreus eram judeus que cresceram com o Antigo Testamento, mas que aderiram à fé em Cristo, à fé cristã. Eles deixaram o conforto familiar do judaísmo e se comprometeram com a fé em Jesus Cristo, com o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, imagine a conversão daqueles judeus, abraçando a salvação por meio de Cristo. Algo tremendo. Entenderam de que aquilo que o Antigo Testamento falava, anunciava, cumpriu-se em Cristo. No entanto, há indícios na carta aos Hebreus de que aqueles cristãos estavam desanimados. Observe no capítulo 2, versículo 1. Hebreus 2, versículo 1. Diz o autor: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quer dizer, irmãos, depois de crerem sinceramente no Evangelho, dado a pressão e perseguições, aqueles hebreus cristãos estavam perdendo o seu zelo pelo serviço a Deus, a sua confiança no nome do Senhor. E grande parte daquele problema eram as adversidades que eles estavam enfrentando, principalmente a perseguição por confessarem a Cristo. Aparentemente, aqueles cristãos foram expulsos de lugares públicos, não eram mais bem-vindos como estavam antes no judaísmo.
Alguns foram presos, outros tiveram os seus bens confiscados. Embora que não houvesse registro, e não há registro de pessoas que foram mortas na época que a carta aos Hebreus estava sendo escrita, eles viviam sob grande ameaça de morte, sendo ameaçado a sua própria vida. Mas se você pensar por um sofrimento que continua por muito tempo e que a perspectiva é que se aumente, parece que uma sensação de cansaço, uma sensação de insegurança se instala na vida daqueles que estão sendo oprimidos, perseguidos. E de um certo modo dá para entender que aquele momento, para aqueles judeus cristãos, eram momentos difíceis, momentos em que eles estavam passando por grande tribulação. E a grande pergunta era: será que vale realmente a pena seguir a Cristo? Será que realmente vale a pena sofrer por causa de Cristo? Eu me pergunto, se nós estivéssemos enfrentando os mesmos problemas e perseguições que aqueles cristãos na época da carta escrita, se nós fôssemos eles, será que nós estaríamos ou seríamos diferentes naquela circunstância? Será? Será que enfrentando a perseguição de ter nossos empregos tomados, nossas casas e bens confiscados, será que nós proclamaríamos em todo e qualquer momento e lugar que nós somos de Cristo, cristãos? Irmãos, são perguntas reflexivas e que nos chamam a atenção de como nós, assim como aqueles cristãos hebreus, precisavam da palavra de exortação e de encorajamento para continuar firme nos caminhos do Senhor. Irmãos, nós não devemos ter uma visão muito positiva da nossa própria força. Não confiemos em nós mesmos ou em nossa firmeza. Pense naqueles hebreus. Eles estavam balançando, estavam cabisbaixos, precisavam de exortação, precisavam até de repreensão, para que não naufragassem na fé. O capítulo fala sobre alguns que se diziam cristãos e que chegaram a apostatar da fé. A gente entende que esses que deixaram a fé, que não retornaram, é porque realmente não eram de Cristo. Não é possível você perder a salvação. E o ponto aqui não é que alguém perdeu a salvação tendo a salvação, mas que pessoas experimentaram vislumbres daquilo que eram as bênçãos, os benefícios de Deus à igreja, mas que diante da perseguição, diante das dificuldades, eles simplesmente abandonaram aquilo que eles tinham experimentado. Eu quero repetir, o texto não está dizendo que o crente pode perder salvação. Não é isso não. Por um lado, aqueles que não eram de Cristo saíram. Por outro lado, aqueles que são de Cristo passaram momentos difíceis, turbulentos, momentos complicados. Mas o que chama a atenção é que Deus nunca desiste dos seus. No versículo 11, o autor da carta aos Hebreus diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim
a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Diligência tem a ver com cuidado, com atenção. E a palavra-chave aqui do texto é de novo esperança. Eles são chamados a continuarem firmes, se segurando. E então o Espírito Santo aplica porque essa esperança é certa. Nossa esperança está enraizada, fincada, ancorada nas promessas de Deus. O fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, pensem, por exemplo, o que diz o versículo 13. Ele diz: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Nós sabemos que tem muitas pessoas que fazem promessas, ou fazem uma promessa, colocando algo ou alguém superior para embasar a sua promessa. Por exemplo, Deus é minha testemunha. Mas quando Deus fala ao seu povo, não há ninguém acima dele. Não há ninguém mais verdadeiro do que ele. E o texto diz que ele jurou por si só, ou por si mesmo. E o texto diz, porque é impossível que Deus minta. Cada uma das promessas da aliança de Deus são firmes e estabelecidas estão. Deus dá a sua palavra, garante a sua verdade. E é por isso que o texto no versículo 18 diz, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O Espírito Santo quer que aqueles hebreus saibam, e Ele quer que nós saibamos. Nós temos um forte consolo, nós temos um firme consolo. Não importam as circunstâncias, não importa o momento, não importa o que aconteça, qualquer que seja a oposição mundana que venha contra a igreja, contra os seus, qualquer mudança terrena, qualquer que seja a adversidade que venha, crentes, nós temos um refúgio seguro. Nós não recebemos uma coisa passageira, mas o próprio Deus, usando do juramento por si só, nos garante de que é possível termos a segurança e a firmeza na esperança. Mais tarde, escrevendo agora no capítulo 11, versículo 1, o autor dá uma definição de fé. Ele diz: fé é a certeza de coisas que esperamos. Então, irmãos, certeza está ligado à esperança. A esperança tem certeza de que Deus sempre cumprirá o que Ele diz. Isso é fé. A fé não é uma filosofia como a oriental, por exemplo, um dito de sabedoria. Não, a fé tem raiz, tem base, tem esperança firme e segura. Essa esperança, prossegue o texto, temos como âncora da alma. Uma âncora é uma imagem perfeita e poderosa quando nós estamos diante de perigos,
Imagine um barquinho no mar. Um barco onde que está sendo conduzido para a correnteza, conduzido para se chocar nas pedras. E a âncora vai firmemente segurar e não permitir que aquele barco saia daquela instabilidade, daquele momento de estar lá. Vai lembrar de Jonas, por exemplo. Jonas, ele foi lançado ao mar, ou o barco foi lançado ao vento, uma tempestade que Deus havia enviado, e a agonia daqueles marinheiros, jogando tudo que fosse de carga, de peso, para evitar que o barco chegasse a naufragar. Tentando aliviar o peso. Depois, um outro exemplo de algo pode causar uma instabilidade ou instabilidade. Por exemplo, a viagem missionária de Paulo, em Atos 27. Nós temos lá em Atos 27 um relato emocionante. O navio em que estava Paulo é arremessado terrivelmente contra a tempestade 2 semanas seguidas. Quando eles finalmente se aproximam da terra, eles lançaram 4 âncoras. Mas mesmo assim, não foi suficiente para salvar o navio. O navio foi destruído pelas ondas. Tendo sobrevivido a 2 tempestades, não é de se admirar que Paulo usasse comparações com as viagens náuticas, a viagem de navio. Por exemplo, em Efésios, ele diz que crentes imaturos são como aqueles que estão jogados para frente e para trás pelas ondas, soprados como um vento de doutrina. Escrevendo a Timóteo, primeira carta a Timóteo, ele fala sobre aqueles que naufragaram na fé. Uma linguagem náutica, uma linguagem que nos faz lembrar um barquinho, um barco, um navio que seja, e que ele é levado para longe. O sentido é real, serve muito bem para a nossa situação. Irmãos, há uma crescente onda de ódio contra a igreja, uma crescente oposição ao posicionamento da igreja acerca de homossexualidade, de ofício para mulheres. Nós não estamos isentos de futuramente termos que lidar com situações como essa, e que haja perseguição na igreja porque fala conforme a palavra de Deus. Há até uma falsa orientação ou desorientação de ensinamentos falsos. Recentemente nós vemos na internet um homem que se diz pastor, não sei, não conheço muito ele, falando sobre a palavra de Deus, ela ser desatualizada. Precisa reavaliar os seus princípios e valores éticos e morais. Isto é falsa doutrina. Isto é serviço proporcionado por Satanás. Negar a palavra de Deus como fundamento seguro, anacrônico, quer dizer, não se limita a um tempo, os valores morais sendo relativos, Satanás quer minar o fundamento da igreja. Outro exemplo é negar a criação por Deus. Satanás, de forma enfurecida, constantemente tem tentado tirar o nosso fundamento de segurança.
com que os tempos mudaram. Se joga ao mar, deixe ser conduzido. Eu até reconheço, irmãos, que muitas vezes nós próprios somos submergidos por nossas próprias fraquezas, diante da tentação, da provação. E nessas circunstâncias, pode ser tão difícil estar de pé, encontrar razão, que até sentimos que, estamos sozinhos. Será que vale a pena lutar? Será que vale a pena ser fiel, continuar sendo fiel ao Senhor? Será que vale a pena ser perseguido, perder coisas? Na verdade, a qualquer momento, podemos ser jogados contra as ondas, tentando que nós nos percamos eternamente. Mas o autor da carta diz: nós temos a esperança. Deus nos fará enfrentar as tempestades e superá-las. Temos uma esperança. E ele fala sobre a âncora, ele diz, ela é segura e firme. Não nos fará naufragar, não nos fará oscilar, balançar. Deus deu a sua palavra em Cristo. Não há nada mais seguro e certo do que a palavra de Deus. Nela nós temos a estabilidade. Agora, o que significa estabilidade? Frequentemente nós tentamos encontrar em nós mesmos a segurança. Se eu simplesmente tiver muitos amigos, dinheiro, uma posição no trabalho, um corpo saudável, autoconfiança, se eu tiver essas coisas, aí eu vou me sentir seguro. Ilusão, irmãos. Ilusão. Nós não precisamos de coisas. Nós não precisamos de circunstâncias propícias. Porque se a nossa esperança e firmeza estiver em coisas deste mundo, eu vos digo, um dia desaparecem. Ela vai passar. E a nossa vida vai junto. Muito mais do que qualquer segurança que temos, é nós confiarmos em Deus, na fidelidade de Deus, em Cristo. Colocando nossa esperança em Cristo, nós temos uma âncora, e eu digo a única âncora, imutável, durável. Mais tarde na carta, o autor da carta, inspirado pelo Espírito Santo, anuncia o nosso Salvador. Lá no capítulo 13, versículo 8, observe. Diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Cristo não muda. Podemos contar com Ele hoje, como fizemos ontem, e como podemos ter certeza amanhã. Podemos contar com Cristo sempre. Ele prometeu nunca deixar a sua igreja. Não importa o que aconteça. A igreja não está fora dos cuidados do Senhor. De jeito nenhum. Isso nos traz confiança, irmãos. Confiança no hoje, assim como foi no ontem, e assim como será no futuro.
O futuro não precisa estar ou ser um lugar assustador, um lugar entre aspas, um lugar assustador, um lugar incerto. A esperança é a última que morre. Não, a esperança em Cristo nunca morre, de jeito nenhum, nunca morre. Nós não somos frutos do acaso ou das circunstâncias ou situações. Muitas coisas mudarão. Por exemplo, quem esperava que este ano 2020 fosse um ano tão atípico, onde praticamente as nossas vidas fossem colocadas de cabeça para baixo? Tudo parou. Parece que tudo estava em ruínas. Mas em Cristo nós temos uma segurança ou esperança segura, firmemente colocada. Em segundo lugar, é em Cristo que nós estamos firmemente fincados, alocados. Quando você lança uma âncora, para onde a âncora vai? Pergunta simples. Âncoras são peças bem pesadas, grandes. Na época do Império Romano, eram feitas de chumbo, pedra ou ferro fundido. As âncoras naquela época do Império Romano tinham em média uns 2 metros de largura e às vezes elas tinham dentes afiados para fincar na pedra ou na areia, mas na pedra, lá no fundo do mar. E isso dava estabilidade, segurança. Quando você lança esse tipo de âncora, ela vai até o final para encontrar solo firme e lá ela segura. Não importa a correnteza. Em nossa situação, irmãos, não é diferente. Nossa âncora da esperança no Senhor nos dá firmeza. A nossa âncora nos liga ao Senhor, que é Senhor dos céus e da terra. Observem como o autor diz: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Isso é importante. Quando você fala sobre o véu, o autor está se referindo a algo em que os judeus, especialmente eles, conheciam bem. Porque eles conviveram com o tabernáculo, com o templo, coisas. Sobre o santuário, onde o povo de Deus adorava, era lá ao Senhor. Primeiro o tabernáculo, depois o templo. Esse era o verdadeiro lugar de reunião e ficava no centro do povo. Havia uma separação entre Deus Santíssimo e o povo pecador. O templo era um espaço sagrado, separado para adoração ao Senhor. Mas lá no templo havia uma separação, havia o Santíssimo Lugar. Era o lugar onde o sacerdote podia ir uma vez por ano, no dia da expiação. Uma vez só por ano. E só ele. Depois de passar pelo processo de purificação e pelo ofício que ele recebeu de Deus, ele podia adentrar, ultrapassar o véu, aquela cortina. As 2 salas do tabernáculo, ou templo, eram divididas por cortinas, chamadas de véu, como o nosso texto diz. Pois ali, atrás do véu, estava o foco do culto. Lá estava a Arca da Aliança. Ali representava o trono de Deus. Deus habitando no meio do seu povo. E lá no Santíssimo Lugar havia a arca,
que era o trono de Deus, representava isso. O sangue expiatório era lançado perante o Senhor uma vez por ano, aspergido sobre a tampa da arca. Chama a atenção é que o derramamento de sangue, o sangue sendo derramado, era a maneira que alguém, ou que se era obtida o perdão dos pecados, ou representava isso, mostrando que sem derramamento de sangue não é impossível haver remissão de pecados. Concedia vida ao pecador. Agora, por que tudo isso importa? Irmãos, aquela forma simbólica do Antigo Testamento, aquele véu separando o Santíssimo Lugar dos outros compartimentos, era uma forma simbólica de Jesus atravessando o véu. Lembra, o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava no Santíssimo Lugar. Era uma figura do que Cristo faria. Entraria no lugar santíssimo, derramaria o seu sangue, o sangue da reconciliação, da expiação. Nós sabemos como essa reconciliação, naquele momento em que Jesus morreu, foi realizada. Quando sua vida chegou ao fim, quando ele morreu, aquela cortina que separava o Santíssimo Lugar dos outros compartimentos, aquela cortina, ela foi rasgada de cima a baixo, duas partes. Aquele rasgar da cortina significou que finalmente aquela distância entre o pecador impuro e o Deus Santíssimo havia sido tirada. Agora, pela fé em Cristo, nós podemos ter acesso a Deus, acesso ao trono da graça. Por meio de Cristo, nós podemos ir à presença de Deus. Isto é um grande benefício, irmãos. E aí está a nossa âncora da alma, na presença de Deus, além do véu. Nossa âncora está segura para sempre na sala do trono de Deus, por meio de Jesus Cristo, ligado ao Pai, algo que é indestrutível. Cristo, pelo seu sacrifício, ele nos uniu a Deus em algo que não pode ser rompido, quebrado, rasgado. O que isso representa, irmãos? Em primeiro lugar, significa que nós temos perdão completo de todos os nossos pecados. Eu digo, como nós precisamos disso, como nós carecemos disso. Os nossos pecados trouxe a maldição. O homem foi banido da presença de Deus. Não pode haver comunhão entre o Santíssimo Deus e o homem pecador. Mas graças a Cristo, nós temos a remissão dos nossos pecados. Somos um povo pecador, sim. Nós não falamos sobre comunhão com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, baseado em nossos próprios méritos, que nós somos pessoas boazinhas. Não, por causa de Cristo. Só por causa de Cristo. Mesmo diante da realidade de que nós temos nossas fraquezas. Mas por causa de Cristo, este acesso não é negado a nós. O profeta Miqueias, ele falando sobre como Deus trata os nossos pecados, ele diz que os nossos pecados são jogados nas profundezas do mar. Deus lança os nossos pecados no lugar onde nós não podemos encontrá-los de novo.
não serão usados contra nós diante do tribunal de Deus. Quando nós realmente nos arrependemos, cremos em Cristo, podemos ter certeza que nossos pecados são perdoados. E nós podemos experimentar já nesta vida um viver com Deus em alegria e paz. É realidade. Ah não, as circunstâncias para mim estão difíceis. Não importa, meu irmão. É possível ter paz em Deus. Ter a paz de Deus no nosso coração. Ah, eu tenho que enfrentar uma doença, que muitas vezes é doença terrível, como câncer. Mas é possível ter paz com Deus e alegria no viver. Isso acontece. Mas isso não tira a nossa paz, não deve tirar. Porque nós estamos ancorados em Cristo. Ter paz, uma paz segura, significa que nós podemos nos aproximar de Deus. A oração, irmãos, é algo tão importante nesse relacionamento com Deus. Deus está atento às nossas palavras de oração. Deus nunca deixa de receber nossas orações. Em Cristo, né? Claro. Deus atende nossas orações. Às vezes temos dificuldade de assimilar o fato de Deus atender nossas orações não dá muitas vezes o que nós precisamos. Ou queremos, nós não queremos. Não quer dizer que Deus não está respondendo. Lembra de Paulo, rogando a Deus pelo espinho da carne para ser tirado dele. Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Isso não quer dizer que Deus estava ignorando Paulo, estava se esquecendo de Paulo. E Paulo entendia isso, com certeza. Mas que Deus sabe o que é melhor para nós, e nós podemos encontrar paz mesmo nas situações difíceis. Ore a Deus, mantenha esse vínculo de comunicação com Deus. Ele quer que nós sigamos os seus passos. No capítulo 10 de Hebreus, versículos 19 a 22, pode acompanhar. Hebreus 10, 19 a 22. Veja a linguagem usada pelo autor da carta aos Hebreus, a linguagem de algo, de um benefício muito grande. Ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua própria carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Deus abriu caminho, além do véu, abriu caminho para nós. Irmãos, imagine agora aquela figura lá do tabernáculo. Você via não, claro que não via, o povo não podia entrar, mas assim, o sacerdote, ele via aquela cortina, tinha a cortina bordados de fios de ouro de anjos. Imagine, aqueles anjos bordados era como um aviso: não entre, é perigoso. Lembra, isso faz lembrar na época do paraíso, quando Adão e Eva foram expulsos, um anjo com a espada fumegante lá não permitia que eles voltassem, retornassem. A comunhão foi quebrada. O templo lembrava isso, com aquela cortina de anjo: não se aproxime, é perigoso.
Você é pecador. Claro, o sacerdote